Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre energia roubada. Tá? Então, eu passei por uma experiência há pouco tempo sobre energia roubada e eu quero partilhar um pouco com vocês sobre o que significa essa energia roubada, tá? Então, vamos lá. Energia roubada são pessoas que ficam no seu campo e fica sugando a sua energia, desgastando. Sabe quando você fica cansado, exausto, negativo, pensando muito em uma pessoa, é sinal que está sendo roubada a sua energia. Mas eu vou explicar melhor durante esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Apresentação da ferramenta. Meu nome é Rose, trabalho com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional, que tem o objetivo, que tem o propósito de limpar, transmutar as emoções que nós reprimimos durante toda a nossa vida, tá? Principalmente onde? Aonde é o meu foco, onde eu trabalho mais, com traumas, traumas infantis, traumas, experiências traumáticas que passamos, tá? Então, essas experiências de dor, elas roubam a nossa energia e a ferramenta EFT visita essas cenas de dor, limpa, transmuta essas energias, essa experiência, você vai ficar leve, em paz com você mesmo, e dependendo da limpeza, você vai ter a sensação de que não passou por essa experiência. Você vai se sentir livre, liberto. Esse é o poder dessa ferramenta, entende? Ela tem muito mais benefícios, mas o que eu posso adiantar é ela limpa as emoções que reprimimos, aquele cansaço, aquela má vontade, aquela tristeza, entende? Ela transmuta tudo aquilo, ela te devolve para sua, ela devolve a sua energia, deixa você em paz, criativo, com energia, com disposição, todo momento, de manhã à tarde à noite, você levanta bem após essas limpezas emocionais. É um processo, não é fácil, não é do dia para a noite, tá? Mas o objetivo dela é esse, limpar as emoções que reprimimos ao longo da vida, que fica armazenado no nosso inconsciente e as emoções que ficam refletidas no nosso corpo. Por isso que o nosso corpo fica pesado, tá? Porque as emoções ficam ali, alojadas no nosso corpo, criando doenças, pensamentos negativos, insegurança e por aí vai, tá? Passo a passo dessa limpeza, qual é? Em 5 minutos. Essa ferramenta EFT, ela precisa de uma cena para você trazer na mente. Então, me fala agora uma cena, mostra para você agora uma cena de dor, de trauma que você viveu na infância. Ah, o dia que eu vi minha mãe brigando com meu pai. Foi muito intenso? Ah, o dia que a minha mãe me bateu. Foi muito intenso? Foi dolorido? Então, você olha para a cena. O que, que você está sentindo? Ai, é uma tristeza muito grande. São sempre as mesmas perguntas. A cada 3 rodadas, você vai se fazer as mesmas perguntas para você graduar como que está o passo a passo da limpeza em você, para você observar como que ela está sendo curada, como você vai se sentir bem ao longo desse processo de limpeza com você mesmo. Essa limpeza, ela pode ser você com você mesma, você pode limpar ela, ninguém vai limpar os seus traumas, ninguém vai ficar sabendo, ou você pode entregar para o terapeuta capacitado com a ferramenta EFT, tá? Então, ele limpa emoções reprimidas desde a raiz, tá? Então, ela visita a raiz da sua dor e limpa tudo ali. Então, vamos lá. Precisa de uma cena, você vai fazer as mesmas perguntas. Olhando para a cena, você vai observar que as primeiras perguntas. Você está dentro da cena? Você está fora? Quanto mais dentro, mais carga emocional negativa contém. Colorida, ela está muito colorida, ela está muito intensa? Também. Quanto mais colorida, também ela tem mais carga emocional negativa. O que mais? As emoções no corpo. O que, que você sente quando você olha para a cena? Qual é a intensidade da sua emoção? De 0 a 10. Ah, é 10, é 11, é uma raiva muito grande, uma tristeza muito grande, um aperto no coração muito grande. Tá. Aonde está essa alojado no corpo? Um nó na garganta? Um tremor? Um medo? Aonde está? Na área do peito aqui? Um frio na barriga? Espinha? Um frio nos pés? Para cada pessoa, as emoções estão alojadas num lugar, numa parte do corpo, tá? Você vai fazer essas mesmas perguntas
a cada 3 rodadas que você for limpando essas emoções em você, tá? Fez essas perguntas, você vai fazer a frase de preparação. Essa frase de preparação, ela é como se, para quem está começando, fundamental, principalmente, você fazer, dar essa chave de comando para o seu corpo. É como se você estivesse se perdoando e aceitando essa situação de dor, tá? Acolhendo essa situação, assumindo a responsabilidade e curando isso. E aí dando perdão para você mesmo. Então você vai fazer assim: pega a cena, vai olhar para ela, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Mesmo que eu esteja nessa cena de dor que eu vivi com meus pais, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Perdão e aceitação, tá? Mesmo que eu esteja vendo essa cena de dor com meu pai ou com minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja vivendo essa cena de dor, ou vendo, ou ouvindo, de dor com a minha mãe ou com meu pai, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você fez a chave a frase de preparação 3 vezes, aí você vai fazer as rodadas nos meridianos do corpo, olhando para a cena, você vai contar o que aconteceu nesse dia, tá? Então, é no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na clavícula e na altura do sutiã. São esses pontos dos meridianos, tá? Ele tem o poder de transmutar, de limpar as emoções que reprimimos. Você vai falar só frases negativas, aquilo que você está vendo na cena e a emoção que está refletida no seu corpo. Junta os dois, tá? Ah, eu estou vendo meu pai, minha mãe brigando, discutindo, e eu estou ali no canto da sala vendo tudo aquilo. O que você está sentindo ao olhar aquela cena? Ah, eu estou sentindo muita tristeza. Você vai contar para você mesma, tocando nesses pontos, tá? E aí, ó, onde está essa emoção que você está sentindo? Ai, tá, tá na nuca, ou então tá no nó na garganta, uma tristeza, uma vontade de chorar. Como que você está olhando? Você vai se perguntando o que está acontecendo na cena. Somente frases negativas. Você vai tocando nos pontos e vai falando, vai limpando, você vai externizando tudo aquilo que você guardou dessa cena, entende? Vai tocar nos pontos, e aí você vai fazer 3 rodadas. Fez 3 rodadas, você fez 3 rodadas falando da cena e da emoção que está no corpo, você para na terceira rodada, e aí você vai fazer as mesmas perguntas outra vez. Por quê? Porque as emoções do corpo, elas mudam. Às vezes, elas começam com um nó na garganta, um aperto no peito, uma vontade de chorar muito intenso. Se tiver uma vontade de chorar muito intenso, fique só na vontade de chorar. Você fala, estou com vontade de chorar, estou com vontade de chorar, estou com vontade de chorar. Aí essa vontade vai diminuindo, tá? Mesmo que você chegue a chorar muito, vá chorando e vai tocando nos pontos. Não pare em momento algum, ok? Estiver chorando, a dor estiver muito intensa, um aperto no peito, aí você vai desabafando tudo de negativo que você sentiu nesse dia. Essa intensidade de choro, ela pode acontecer muito no começo, tá? Para quem está abrindo a cena, nunca fez limpeza emocional, então pode acontecer no começo, sim, tá? Então daí você vai olhando a cena e falando. Aí você melhorou um pouco a vontade de chorar, passou? Aí você para, avalia a cena de novo. Como que você tá? Ah, eu tô ficando melhor. Aí você vai graduando de 0 a 10 a cada 3 rodadas, tá? Até você zerar essa cena. O que que é o zerar a cena? Você vai se distanciar da cena. Ela vai estar mais cinza, você vai estar vendo ela de longe, ela vai estar mais acinzentada, ela vai perder a cor. A pessoa contida na cena, para cada pessoa é de um jeito. Eu estou citando 3 exemplos, mas para você pode acontecer de uma outra forma, tá? A outra pessoa que estiver contida na cena, ela pode ou olhar para você e dar um sorriso, é sinal que você deu perdão natural, aconteceu perdão ali. Para outras pessoas, a pessoa na cena ela pode virar e ir embora, ou para outras pessoas, para mim aconteceu, ela vai se apagando na cena, entende? Ela vai se apagando, a cena vai se apagando, entende? É porque foi perdendo a intensidade, a emoção contida na cena, ela foi se dissipando, entende? Transmutando.
E aí você vai sentir paz, você vai contar a cena para você mesmo, do começo ao fim, e você vai sentir paz, muita paz. O final dessa cena, em 1 hora você consegue zerar uma cena, principalmente com o terapeuta, tá? E no final você vai sentir paz, você vai olhar para essa pessoa, você vai dar o perdão natural para ela. Para muita gente, como para mim já aconteceu também, você vai olhar para ela, você, Rose, eu limpei a cena, eu estou em paz, eu perdoei essa pessoa, mas ainda tem um desconforto ao lembrar dessa pessoa. É sinal que existem outras situações de dor, de mágoa e ressentimento que você tem com a mesma pessoa. Aí você vai procurar essas outras cenas de dor que você tem com essa mesma pessoa e você vai limpando cena por cena. No começo parece que o negócio não vai acabar nunca, mas tem fim sim, tá? Aí você anota no caderno, faça uma lista das situações que você viveu com essa pessoa, e aí no final você vai sentir gratidão por ela, entende? Pela existência dela. Você vai ser grato por ela ter vindo ao mundo e ter te ajudado nessa fase da sua vida, entende? Você vai dar o amor incondicional, você vai sentir o amor incondicional por essa pessoa, tá? Você vai ficar muito bem, muito em paz com ela, tá? E normalmente, quando acontece isso, você vai estar soltando o vínculo energético com ela, e pode ser que ela vai seguir o caminho dela e você vai seguir o seu. É a hora que vocês se separam e a vida vai dando os ensinamentos para cada um, tá? Esse é o propósito da ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional, ok? Vamos lá, abrindo o tema. Energia roubada. Essa energia roubada, ela está muito voltada, principalmente no foco do trabalho que eu entrego para vocês, de traumas. Por quê? Os nossos traumas, a gente guarda numa cena de traumática, a gente guarda muita energia de baixa frequência, medo, culpa, raiva, ódio, indignação, rejeição, abandono. Então, todas essas emoções que estão contidas nessas energias, é uma informação, a energia contém nessa energia essa informação de dor, de emoção de baixa frequência. Essas emoções, elas atraem uma infinidade de pensamentos. E esses pensamentos negativos que assombram a nossa mente vêm dessas experiências de dor, tá? E esses pensamentos, eles diminuem a nossa energia, sugam a nossa energia, deixa a gente com mais medo, com mais culpa. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem medo, a gente sente culpa, a gente projeta essa experiência de dor no outro. Então, a gente acaba julgando, a gente acaba criticando, a gente acaba condenando. Por isso que o julgamento é tão ruim assim, porque é uma forma de escapar a energia. Nesse julgamento que você faz, tem alguma coisa, uma experiência de dor ali que você está vendo. Essa pessoa, ela tá sendo um guia, por exemplo, para te dizer que existe algo em você que te incomoda, entende? Existe algo em você que está te incomodando nessa pessoa. Você está projetando a sua dor na outra pessoa. Tudo de negativo que você vê fora, gente, tudo de ruim, tudo de desconforto, toda a raiva que você sente por alguém ou por alguma situação fora, é sinal que existe alguma experiência negativa dentro. Pronto, fato, é isso que eu quero, em resumo, dizer, tá? E aí, essas energias que você vê fora, essas energias de dor, elas consomem o nosso ser, elas sugam a nossa disposição, a nossa criatividade. A gente fica mais apático, a gente fica desanimado, a gente não quer levantar de manhã cedo, a gente não tem criatividade para fazer nada, a gente não tem vontade para fazer nada. A gente empurra sempre para outra pessoa. No domingo, principalmente, a gente deita ali no sofá e fica, fulano, pega para mim, Beltrano, pega, porque a gente não tem disposição nem para levantar de tão exausto que nós estamos, tá? Não é por causa do trabalho da semana. O nosso trabalho é a fonte,
de abundância, de energia, de disposição. O nosso trabalho ele tem que ser algo que flui, que vem de dentro, algo alegre, entende? Para muita gente não é. Por quê? Por causa das nossas experiências negativas que nós reprimimos. Elas roubam a nossa energia, elas roubam a nossa disposição, elas roubam a nossa criatividade, a nossa alegria natural. Quem nós somos? Nós somos a consciência, nós somos, por essência, nós somos a alegria natural, a abundância, a prosperidade, a harmonia, a paz. Por natureza, os nossos pensamentos tinham que ser positivos, alegres. Por natureza, tínhamos que ter a disposição em estar fazendo tudo e passando o dia de forma natural, abundante. Por que que a gente não consegue ser assim? Por causa que carregamos experiências negativas no nosso campo. E aí a gente tem que ficar limpando essas experiências para a gente se alinhar com quem nós somos por natureza. Quando a gente limpa uma experiência, quem passou por abuso, assédio, bullying, rejeição, abandono, passei por tudo isso. Em 5 anos, eu fiquei 5 anos limpando todas as cenas de dor. A minha primeira cena traumática, a primeira, gente, foi no nascimento. Então, a hora que eu nasci, meu braço já se deslocou, ali se formou uma energia negativa muito intensa, e toda a experiência de dor, de trauma, ela não fica sozinha. Ela cria filiais, ela atrai uma série de situações negativas. Eu tive situações negativas até a adolescência. Por isso que eu fiquei 5 anos limpando todos os dias. Por que que eu insisti tanto? Porque cada vez que eu limpava, eu ficava mais em paz, com mais disposição, com mais energia. Aí eu fui indo, fui indo. Eu lembro que todo final de ano que eu fazia a avaliação do ano, eu sentia a paz reinando, algo que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Por quê? Porque os traumas consomem a nossa energia, sugam a nossa energia, é, atrai uma infinidade de pensamentos. A gente fica com medo, com raiva do mundo, com medo das pessoas, julgando as pessoas, condenando as pessoas. A gente projeta todo o nosso trauma nas pessoas, em situações. E aí, no final de ano, eu fui vendo que eu estava ficando cada vez mais em paz, mais leve. Aí eu fui indo, fui indo, fui indo. Até hoje eu faço limpeza emocional. Só que não mais especificamente na minha experiência. Aí eu já estou pegando experiências de pessoas que estavam comigo em situações, entende? Então eu estou limpando, mas sempre tem limpeza, sempre tem uma situação. Enquanto estivermos aqui, a gente vai estar sempre curando alguma situação. E quanto mais você cura, mais alinhado você fica. O que é alinhado? Os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, elas ficam coerentes. Com essa coerência, você fica alinhado com tudo, com a fonte, com o eterno, com o amor de Deus em você. Aí você é impulsionado em fazer algo, você encontra um propósito divino dentro de você. Todos nós que viemos aqui para a Terra tem um propósito divino dentro de nós. E esse propósito que a gente faz, ela não tem insegurança, não tem medo. Você vai entregando, porque tem uma força interna que pede isso para você. E é uma força amorosa, gentil, suave, serena. Você vai entregando. O que você tem, você vai entregando. Entende? Como uma flor, vai entrega o seu perfume e você não se preocupa no receber. Você entrega, vai entregando isso, entende? Para a humanidade, porque você sabe que aquilo, o seu propósito pode ajudar a muitas pessoas. E é isso o propósito divino que está dentro de você agora. Você não veio à toa, você não veio para casar, ter filhos e ficar rico, procurar trabalho ou passar por dívidas. Não é esse o propósito. É muito mais além. Só que você tem que ter um compromisso muito profundo com você mesma, uma vontade muito profunda de ir limpando todos os dias, porque no meio desse processo de limpeza, eu desanimei, eu fiquei cansada, teve madrugadas que eu vinha uma cena na minha mente, eu sentava na cama e falava, não aguento mais, sabe? Porque desanima, a gente fica, meu Deus, não aguento mais, e aí eu ia limpando. Mas cada vez que eu ia limpando, mais em paz eu ia ficando. Mais em paz eu ia ficando. A criatividade vem, o bom humor, a alegria natural, você ri de tudo, você ri à toa. Entende? A alegria natural.
Você para de criticar. Eu lembro que eu tinha o humor sarcástico. Eu ria da desgraça dos outros. Eu não tenho vergonha de falar. Por quê? Quem faz isso? São essas emoções que estão dentro de nós. A gente projeta isso. E aí eu cortei tudo isso, eu fui limpando tudo isso, todas essas experiências de dor, e eu fui vendo que a alegria natural vem de nós, da nossa essência. Dentro de nós habita uma alegria natural. Você sorri naturalmente. Você é feliz naturalmente. Entende? A sua natureza é essa. Conforme você vai fazendo a vontade de Deus, dessa energia amorosa que habita dentro de você, tá? Volto a falar, os livros. O livro O 100, Um Curso em Milagres, é um livro que pode te ajudar muito nesse processo. O livro do Eckhart Tolle, os dois livros do Eckhart Tolle, um livro da Rhonda Byrne também. Eles podem te ajudar a te ser um guia, para te orientar. O que está acontecendo dentro de você? O Eckhart Tolle, ele diz, quando você lê uma frase que ressoa com você, é sinal que existe dentro de você uma verdade que está se lembrando de quem você é de verdade. Entende? Eu lembro que eu ouvi uma pessoa falando sobre um curso milagre do livro, né, o que estava contendo ali no livro, e se brotava dentro de mim uma alegria natural, entende? E as minhas células vibravam, eu comemorava, cada frase que eu lia, eu comemorava de alegria, tipo, nossa, é isso mesmo, é isso mesmo. E conforme a gente vai se lembrando quem nós somos, você vai ficando mais confiante, mais seguro. Você não depende mais da da orientação, da opinião das pessoas. Você não fica mais dependente das pessoas. Você faz aquilo que o todo te pede, que Deus te pede. E aí você fica mais em paz, mais feliz, mais próspero, mais abundante e mais saudável. Seu corpo fica mais leve e saudável. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tema, energia roubada. Foi o que eu pude viver comigo e entre algumas experiências com as pessoas que eu atendi também, mas você sempre tem que estar limpando. É um processo de contínuo, é como se você estivesse tomando banho todos os dias. A limpeza emocional é isso, como se você estivesse limpando as emoções negativas todos os dias. Mas vale a pena, porque o resultado é maravilhoso. Eu não consigo encontrar uma palavra extraordinário, não vem, é muito bom. É uma sensação interna de paz que não dá para falar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, enquanto isso curta e compartilhe com mais pessoas e a gente vai se falando. Tchau, tchau!